considero muito importante é preparar bem o período de transição. Não há por que esconder nada. Quanto mais transparência, quanto mais organização, então ter memoriais organizados, ter apresentações organizadas. Eu não preciso apresentar tudo, mas eu preciso apresentar as coisas que são muito nucleares e que foram feitas e que precisam de continuidade. Nesse caso, eu destacaria a formação docente, porque nós não podemos ter a ingenuidade de achar que ela já acabou, que ela acaba esse ano, né? Ela vem aí por muito tempo. E todas as políticas de reorganização dos projetos pedagógicos das escolas, da formação dos professores na própria escola, das mudanças nas avaliações municipais, nas avaliações de aprendizagem dos alunos, enfim, pensar quais são os principais focos e atacá-los esse ano, deixar um memorial bem organizado e fazer uma transição que convença as pessoas de que ao final e ao cabo ganhamos todos, porque quanto mais os alunos aprenderem, melhor o país fica e mais evolução nós temos no futuro das crianças, dos adolescentes e dos jovens desse país. A educação, ela precisa ser uma política de Estado e não de governo. Então isso é um pressuposto, né? A base é um exemplo de algo que nós tivemos no Brasil, talvez o exemplo mais concreto de uma política que atravessou inúmeros períodos, inclusive alguns mais turbulentos, mas ela veio, se perpetuou, se transformou nos currículos e agora exige muito trabalho ainda pela frente, né? Porque nós precisamos fazer com que a base chegue à sala de aula por meio dos currículos, dos materiais didáticos, da formação docente, do alinhamento das avaliações, sejam elas avaliações da aprendizagem dos alunos, seja ainda a avaliação em larga escala. Então há um longo caminho aí a percorrer entre a homologação dos currículos e levar tudo isso para mudar a aprendizagem dos alunos, para tornar o sistema coerente, para fazer com que todos os alunos aprendam com a qualidade a qual eles têm direito, que afinal de contas é o grande propósito da Base Nacional Comum Curricular e por consequência de toda a movimentação que tem sido feita em torno dela. E por isso tem uma outra coisa que é importante as secretarias fazerem, que é ter um planejamento dessa implementação. E esse planejamento ele não acaba em uma gestão, muito pelo contrário, nós vamos precisar de muito esforço, nós vamos precisar de um esforço coletivo, é quase um esforço de país para fazer com que a base transforme a educação e os resultados da aprendizagem sejam melhores. Então é importante que, talvez mais do que em qualquer outro tempo, que isso fique claro para todas as equipes que agora estão e as equipes que virão fazer a gestão das secretarias municipais de educação. Lembrar que nós temos uma política de Estado, lembrar que nós temos aprendizagem para melhorar, que a aprendizagem não depende de um governo, ela depende de muitos, que é preciso ter um planejamento para onde eu quero chegar. Então, quanto mais nós tivermos registros e evidências do que fizemos, da qualidade que alcançamos, dos passos que já demos, dos próximos passos, isso é muito orientativo para as equipes que chegam. E eu acho que isso ajuda muito quem chega, se situar, entender, mesmo que faça mudanças, é importante que as mudanças sejam feitas para melhor e a partir daquilo que já foi feito e aquilo que pode fazer. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que é a comunicação. Quanto mais visibilidade nós pudermos dar às coisas que estão sendo feitas, seja para os educadores, né? Quanto mais eu envolver os educadores, quanto mais eu envolver as equipes diretivas, quanto mais essas equipes souberem para onde nós queremos ir, mais nós temos tempo de que na transição isto continue, né, naquele ato que às vezes tem, porque eu tenho um empoderamento das equipes pedagógicas das escolas para que elas continuem. Outra coisa que eu acho importante é envolver as famílias. Eu acho que a comunidade precisa saber do que nós estamos fazendo.
da importância que a base, os currículos, a formação, enfim, essas ações têm, porque eles também são responsáveis por ajudar a perpetuar as boas políticas, as boas práticas, e eles podem apoiar os movimentos de continuidade.